Você já percebeu como, nos momentos mais silenciosos da vida, algo dentro de você começa a se reorganizar? Não é por acaso. O silêncio tem um papel profundo na reconstrução interior. Quando tudo parece desmoronar, o ruído externo cessa e você é forçado a ouvir o que mais evita: você mesmo. É nesse exato ponto que o verdadeiro propósito começa a se revelar, não como uma resposta pronta, mas como uma semente que só brota no terreno fértil do recolhimento. A alma, quando silencia, grita verdades que a mente ocupada jamais permitiria ouvir. E é por isso que muitos dos escolhidos são levados em algum momento a uma espécie de deserto, um lugar onde as distrações somem, os amigos se afastam, os aplausos cessam, e a única companhia é a presença divina e seu próprio vazio interior. Mas esse vazio não é ausência, é preparação. É nele que se esculpe o verdadeiro sentido da existência. É nele que Deus fala, molda, alinha e fortalece. Muitos não entendem esse período de solidão, julgam-no como fraqueza, azar ou até castigo. Mas aqueles que têm olhos espirituais para ver sabem que não existe despertar sem silêncio, nem cura sem isolamento. A reconstrução da identidade exige desmontar tudo o que foi construído sobre bases falsas, expectativas alheias, padrões impostos, medos herdados. E quando isso é removido, dói, mas é essa dor que abre espaço para o que é eterno, firme e verdadeiro. É por isso que tantos dos que hoje são líderes espirituais, mentores, curadores e guias passaram por longos períodos de aparente sumiço. Eles precisaram desaparecer para reaparecer. Precisaram se calar para que a voz de Deus ecoasse neles. E talvez seja isso que você está vivendo agora. Um chamado para o recolhimento, uma convocação divina para parar de se distrair com o mundo e mergulhar no que realmente importa. O mundo nos ensina que propósito é algo exterior, uma profissão, um status, uma função. Mas o Espírito ensina que o verdadeiro propósito nasce de dentro. Ele floresce no silêncio, ganha raízes na dor e se expressa como luz na escuridão. Quem está disposto a passar pelo vale do silêncio se tornará um farol para os que ainda vivem no ruído da superficialidade. Se você está nesse processo, não lute contra ele. Não tente apressar o que só o tempo pode curar. O silêncio é seu aliado, a solidão sua mestra, e Deus, seu arquiteto invisível, já está reconstruindo tudo, pedra por pedra, não segundo os moldes do mundo, mas segundo o plano divino para a sua vida. Você está pronto para continuar nessa jornada de reconstrução interior? O momento da desconstrução não é fácil, é como se tudo aquilo em que você acreditava estivesse ruindo aos poucos. As certezas desmoronam, as pessoas desaparecem, os caminhos parecem bloqueados. E tudo isso, num primeiro momento, soa como perda. Mas o que poucos entendem é que antes de uma construção sólida, é preciso demolir os escombros daquilo que foi mal edificado. Deus, como um arquiteto divino, sabe exatamente o que precisa ser removido para que o novo possa nascer com força e sustentação eterna. Você sente que está no escuro? Talvez não seja escuridão, talvez seja o ventre da criação, um lugar silencioso e isolado onde se gestam os maiores milagres. Jesus passou 40 dias no deserto. Moisés se retirou por anos antes de libertar seu povo. Elias se escondeu em cavernas. E você agora talvez esteja nessa mesma jornada, não por castigo, mas por eleição. Os escolhidos são retirados antes de serem apresentados. O anonimato precede a autoridade. Neste processo, Deus remove aquilo que não te pertence mais. Amizades que já não te alinham, hábitos que te sabotam, distrações que atrasam sua missão. E no meio disso tudo, o ego grita, porque ele quer controle, mas o espírito sabe. É na entrega que se encontra
encontra o verdadeiro poder. Você começa a perceber que não precisa provar mais nada a ninguém, que seu valor não está na performance, nem nos aplausos, mas na sua essência, que permanece mesmo quando tudo ao redor muda. É aí que nasce a verdadeira identidade, não aquela que você construiu para agradar os outros, mas a que foi impressa em sua alma antes mesmo de você nascer. E essa identidade é sagrada, é ela que te conduz ao seu propósito, é ela que te conecta com o céu, mesmo quando a terra está desmoronando. Quando você começa a viver por ela, a paz volta, a clareza retorna, e o que antes era dor, agora vira impulso. Esse processo é profundamente espiritual. O silêncio não é vazio, ele é cheio de respostas que o barulho esconde. No silêncio que você começa a ouvir Deus de verdade, não como uma voz externa, mas como uma presença interna. E quando isso acontece, algo mágico se revela. Você percebe que nunca esteve sozinho, que cada lágrima foi recolhida, cada oração foi ouvida e cada noite escura era, na verdade, um útero de renascimento. A reconstrução não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não espere que o mundo mude para só então você mudar. É a sua mudança interna que altera tudo ao redor. E isso começa com um simples sim. O sim para o processo, o sim para o silêncio, o sim para a dor que purifica e principalmente o sim para o propósito que Deus está reacendendo em seu coração. Você já está mais perto do que imagina. Quando o escolhido retorna do silêncio, ele não volta como saiu. Ele carrega agora uma unção que não pode ser explicada, apenas sentida. Ele fala e sua voz carrega sabedoria. Ele olha e seus olhos transmitem paz. Ele caminha e sua presença transforma o ambiente. Isso porque ele foi moldado no segredo. O fogo o purificou, o silêncio o fortaleceu e Deus o instruiu. Muitos se perguntam por que os escolhidos precisam passar tanto tempo ocultos. A resposta está na responsabilidade. Quanto maior o chamado, maior a preparação. A pressa é inimiga do propósito. Deus não te escondeu para te castigar, mas para te preservar. Ele sabia que se te lançasse antes do tempo, você seria destruído pelas expectativas e pressões que o mundo coloca sobre quem carrega a luz. Por isso, ele te treinou no secreto. Agora você entende que sua solidão não era abandono, era alinhamento, que suas lágrimas não foram desperdício, mas sementes, e que o vazio que sentia não era falta de algo, mas espaço que Deus precisava para derramar o novo. Você foi esvaziado para ser cheio, quebrado para ser reconstruído, e agora ninguém poderá mais te convencer de que você não tem valor, porque você já provou para si mesmo quem é quando tudo o que é externo desaparece. O retorno do escolhido não é triunfal aos olhos do mundo, mas é glorioso aos olhos do céu. Não há holofotes, mas há propósito. Não há multidão, mas há missão. Você começa a atrair pessoas que estão sedentas pelo que você carrega, porque sua jornada agora cura, inspira e liberta. Sua história, antes marcada por dor, agora é ponte para que outros atravessem seus desertos. E mais, você não volta para o mesmo lugar. Deus te move. Ele te coloca em posições onde sua voz ecoa, onde sua presença cura, onde sua história tem impacto. Você passa a viver não para provar quem é, mas para cumprir o que veio fazer. Isso é liberdade, isso é propósito, isso é o cumprimento da promessa. O que você passou foi real, doeu, foi profundo, mas também foi necessário. E agora você carrega uma autoridade espiritual que não se compra, não se aprende, apenas se recebe de Deus depois de passar pelo fogo. Você foi separado, moldado, ungido e agora enviado, não por homens, mas por aquele que te chamou pelo nome. Então não esconda mais sua luz.
Não minimize sua jornada, não tenha medo de brilhar, porque você sabe de onde veio, o que enfrentou e o que carregou. E principalmente você sabe quem está com você. Aqueles que te viram cair agora verão você de pé, mas não apenas de pé, elevado, não apenas restaurado, mas transformado, porque você não é mais o mesmo. E esse novo você vai inspirar muitos outros a também passarem pelo processo, a confiarem no silêncio, a permanecerem fiéis quando tudo parece desabar. E para você que chegou até aqui, saiba, Deus te escolheu para viver algo que ninguém mais poderá viver em seu lugar. O tempo do silêncio termina quando a maturidade chega. E você chegou até aqui, está pronto, a cura veio, a missão te espera. Dê uma olhada no meu livro de despertar espiritual, o link está na descrição desse vídeo. Meu nome é Renato e você está no canal Mente em Movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção.